Esse mês completa exatamente um ano do maior cisne negro da indústria cripto. Sim, o crash da FTX. E nesse vídeo eu vou te explicar com detalhes o que foi um dos maiores golpes dessa indústria. A FTX foi considerada por muito tempo uma das melhores exchanges do mercado cripto, batendo de frente com players como o Coinbase e até mesmo a Binance. E o que chamava a atenção é que mesmo a corretora sendo relativamente nova, a mesma em apenas 3 anos de existência chegou a ter um valuation de 32 bilhões de dólares. O gênio por trás de tudo isso é Sam Bankman-Fried, mais conhecido como SBF. Esse jovem vegano e de aparência humilde era considerado um dos maiores gênios do mercado cripto. Sua jornada em cripto começou em 2017, após se formar no renomado MIT, onde ele conheceu o Bitcoin e começou a fazer o que conhecemos como arbitragem entre os Estados Unidos e o Japão. Segundo fontes da época, o negócio deu tão certo que ele chegou a negociar em torno de 25 milhões de dólares em apenas um dia. E com o sucesso das operações, ele decidiu fundar a Alameda Research. Guarda esse nome, hein? Que basicamente era um hedge fund que acabou ganhando notoriedade pela alta taxa de rentabilidade que o mesmo prometia, em torno de 15% ao ano. Então, em 2019, ele funda a grandiosa FTX. Mas antes de eu falar da corretora, eu preciso apresentar outra pessoa-chave dessa história. Caroline Ellison. Editor, caramba. Zoa não, mano. Caroline Ellison, o grande amor da vida de Sam. Uma jovem sem qualquer tipo de experiência e recém-formada na faculdade. Logo, o gênio SBF teve a brilhante ideia de colocá-la como co-CEO da companhia. Ah, o amor. Sim, o segundo cargo mais importante da empresa nas mãos de uma jovem que não tinha a menor ideia do que fazer. Ah, e vale ressaltar que o casal morava com mais 8 amigos e uma residência bem humilde. Uma mansão nas Bahamas avaliada em torno de 35 milhões de dólares. E dizem boatos que rolava até uma troca de casais. Mas vamos focar no importante, né? A fama de gênio das criptos colou tão forte na imagem de Sam que o mesmo conseguiu levantar um fund de várias empresas do mercado, inclusive a titã BlackRock. Fora as inúmeras parcerias de publicidade, como a da Mercedes e as dezenas de celebridades que eram propagandas da FTX. Dou destaque para o casal Gisele Bündchen e Tom Brady, e segundo fontes, tinha em torno de 650 milhões de dólares na empresa. Bom, que a FTX é uma corretora, ou era uma corretora, todo mundo sabe. E como qualquer outra corretora, ela também tinha o seu token próprio, que no caso era o FTT. Guarde esse nome também. Em 2020, Sam começou a colocar um pezinho na política, doando em torno de 45 milhões de dólares para a campanha dos democratas, inclusive para o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Era nítido que ele estava tentando comprar poder ou, quem sabe, proteção. Mas para quê? Qual foi o crime de Sam hoje, no Linha Direta? Tô dizendo. Bom, lembra da Alameda, a primeira empresa de Sam, que prometia uma taxa anual de 15% para os seus investidores? Eu acredito que Sam não imaginaria que o Fed começaria a aumentar a taxa de juros de uma maneira agressiva. E nessa altura do campeonato, você deve saber que juros altos significa menos grana circulando. Ou seja, a promessa de 15% ao ano começou a ficar extremamente insustentável. Foi aonde o menino Sam teve a brilhante ideia de pegar o capital dos clientes da FTX para pagar os clientes da Alameda. Sim, esse filho da p fez uma p de uma pirâmide. Tá, desculpa os palavrões, foi mal. Desculpa. Que maluco filho da p, né? Só que o bonitão parece que esqueceu que tudo que acontece dentro do blockchain é rastreável. Logo, quando ele fez uma transferência de 4 bi para a Alameda, isso acabou levantando algumas suspeitas. Ele até tentou dar um migué no Twitter, falando que era uma movimentação de rotina. Porém, foi muito fácil descobrir que a wallet receptora não era de posse da FTX. E aí que entra a pergunta: por que raios Santos estaria tirando da FTX e mandando para a empresa irmã Alameda? Que tipo de movimentação de rotina é essa? E um detalhe importante: todas essas movimentações eram feitas em token FTT. Sim, um token que ele criou do nada e deu o valor que ele queria. Ele criou dinheiro do zero. E lembra da querida Caroline? Então, a mesma acabou explanando a jogada do casal em uma ligação que foi vazada. Pronto, a merda estava feita. Só que ainda pode piorar mais. CZ, o CEO da Binance, foi um dos primeiros investidores da FTX, comprando quase 20% da empresa em seu início por 100 milhões de dólares. O que mais tarde foi recomprado de volta por Sam por aproximadamente 2 bi. Só que o Sam pagou em tokens FTT. Sim, a
token que não vale nada. CZ, sabendo de toda a merda, postou em seu Twitter que estaria liquidando todas as suas posições do token FTT. Pronto, agora sim a merda tava feita. Um FUD se espalhou dentro do mercado e uma massiva onda de saques dos clientes da FTX começou. Sam ainda tentou dar outro migué alegando que CZ estava fazendo puro FUD no mercado para prejudicar a sua empresa. Em pouco menos de 3 dias, mais de 4 bilhões de dólares foram sacados da corretora. E o token que financiava todo o esquema, o FTT, caiu em torno de 80%. Até que Sam não conseguiu manter as suas mentiras e teve que pedir ajuda para os universitários. No caso, o próprio CZ. Sim, ele pediu para que o dono da Binance comprasse a FTX. CZ de primeira até topou, dando uma tranquilizada no mercado. Porém, depois de um estudo aprofundado no balanço da empresa, ele desistiu. O motivo? A empresa estava com um déficit de mais de 8 bilhões de dólares. Bom, aí foi desespero geral e a FTX foi de Vasco. E o pior de tudo foi o efeito dominó causado pela quebra da mesma, contagiando o mercado, quebrando várias outras empresas do mercado, como a própria BlockFi. Bom, e foi assim que o império de Sam de 32 bilhões de dólares foi a zero em apenas 3 dias. E mesmo o Sam se declarando inocente sobre as acusações de fraude, nessa última semana, no dia 2 de novembro, ele foi condenado pelo júri sobre as 7 acusações. A pena pode ser anunciada ainda esse mês, sendo que a máxima é de 115 anos. Já os clientes seguem na espera de um possível ressarcimento de seus fundos. E agora eu quero saber de você, qual a principal lição que você aprendeu com toda essa história? Comenta aqui embaixo.